Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, Carol, ouvintes. Hoje um Viva Voz diferentão, que eu estou sem imagens, mas estamos aqui juntos nas ondas do rádio. Oi, Vera, boa noite. E bem que você avisou ontem, né, que hoje com certeza teríamos notícia. Aliás, as nossas sextas-feiras, que são dedicadas ao resumo da semana, a gente tem tido notícia constantemente, né? Exato. E a situação no STF parece que acabou, mas não terminou, né? Mesmo com a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master. Bom, Débora, ontem parece que eles esperaram terminar o Viva Voz para ter uma decisão, né? A gente, acho que foi logo depois a decisão que acabou afastando o ministro Toffoli. Ele supostamente tomando a iniciativa de deixar a relatoria do caso, mas é uma nota tão cheia de dedos que ela começa e lá no pé ela diz que o ministro se afastou. Então, eles tomaram todos os cuidados possíveis para preservar o ministro, mas ainda assim, isso primeiro não estanca a crise e segundo, não estancou o clima ruim entre os brothers, como diria o Thiago Bronzato, porque hoje o vazamento quase de falas inteiras, quase da íntegra da reunião na qual estavam só os 10 ministros, não tinha nenhum assessor nem nada, deixou um clima horroroso, uma desconfiança geral a respeito da origem desse vazamento. A maioria dos ministros atribui ao próprio Toffoli a decisão de vazar para mostrar que ele contava com apoio maciço lá dentro e que, portanto, reforçar a ideia de que teria sido dele a disposição de deixar a relatoria do caso e não uma pressão muito forte de outros ministros. Então, isso a gente vai ver ainda muita água passando por debaixo dessa ponte. A gente não sabe tudo que tem nesse relatório entregue pela Polícia Federal, a gente não sabe que rumo essa investigação vai tomar em relação ao ministro Dias Toffoli e que tipo de intimidade e que extensão de relacionamento com Daniel Vorcaro, o seu banco, as pessoas ligadas a ele vão aparecer quando tudo isso vier à tona. Então, eu diria que eles fizeram o mínimo que era preciso fazer, não tinha mais a menor condição do ministro Toffoli continuar à frente do caso, mas ainda assim a crise é de uma extensão bastante grande, ela atinge todo o Supremo e ela vai ter consequências para além desse afastamento. Ô Vera, ontem havia até no horizonte quem falasse na possibilidade do ministro Dias Toffoli se aposentar, sair do exercício da magistratura. Isso continua no cenário? Continua, Carol, principalmente porque agora tem essa insatisfação coletiva com o fato de que uma reunião fechada, sigilosa, inédita, na qual todo mundo teve realmente um enorme cuidado de preservar o ministro, ela ter vazado, embora vazamentos, a gente saiba, sejam constantes no Supremo. Ministros falam em off com a gente a toda hora, passam coisas em off, então eles também não têm que ficar horrorizados com uma prática que é bastante disseminada em quase toda a corte. Tirando a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin e Carmen, que esses realmente não falam com a imprensa, os demais, da atual e das antigas formações, sempre passaram coisas para jornalistas. Então, eles estão chocados porque agora se viram retratados ali na conversa, mas não é uma prática tão inédita assim. E o ministro Toffoli, a depender do que vier, ele pode ficar realmente inviabilizado. A gente não sabe ainda se ele vai ser investigado. Para que ele seja investigado, tem um trâmite específico que precisa ser adotado, precisa de uma autorização prévia do próprio Supremo.
Então, se chegar a esse ponto, eu não sei dizer se tem possibilidade, se tem clima para ele continuar no exercício da judicatura numa situação como essa, sendo investigado por um dos pares, num processo correndo na própria corte na qual ele atua. Outra coisa, na nota de ontem, eles não deixaram claro se ele vai julgar o caso. Ele está saindo da relatoria, mas ele vai se dizer impedido de julgar o caso? Ele deveria. O que foi visto até agora, empresa da família dele, da qual ele era sócio, com negócios com o banco, ele voando num jatinho de um empresário acompanhado de um dos advogados do caso, tudo isso já sustentaria a necessidade dele se dizer impedido, inclusive de julgar qualquer coisa ligada a esse caso. Mas isso não está claro até agora, se ele vai fazer. Então, eu acho que ainda também em relação à possibilidade dele deixar prematuramente o Supremo, a gente não tem a resposta final até agora. E Vera, como é que devem ficar os rumos das investigações com o ministro André Mendonça à frente? Débora, ele agora está tomando pé das investigações. Já se reuniu com a Polícia Federal hoje para ver tudo que tem e se inteirar, né, do estágio em que as investigações estão e o que precisa ser feito de agora em diante. Ele também demonstrou uma certa estranheza com qual seria esse status do ministro Toffoli, porque ele disse que ele não pode ainda ser considerado alguém que está sob investigação porque não foram cumpridas as etapas para que isso aconteça, que passam pelo próprio Supremo. Então, acho que ele vai ter um certo cuidado, porque pelo fato dele não ser próximo a esse grupo que hoje é hegemônico no Supremo, né, que tem o Toffoli, ministro Gilmar, ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, ele vai querer tomar todos os passos de modo a que não pareça nem que ele está protegendo, nem que ele está perseguindo um colega. Então, imagino que vem aí um novo procedimento, com menos sigilos, menos decisões controversas, que eram características que o ministro Dias Toffoli vinha imprimindo a sua relatoria desse caso. Então, eu imagino que ele vai procurar fazer tudo o mais às claras possível para não ser engolfado por essa crise, com a qual ele não tem nenhuma participação, e não ser acusado nem de tentar buscar um dividendo político para uma ala que hoje é ali opositora ao Supremo, né, que é a ala bolsonarista, afinal esse é um ministro que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas que também não pareça que quer acobertar alguma coisa protegendo um colega. Então é um fio da navalha muito tênue no qual o ministro André Mendonça vai ter que andar.